Direto da redação. Notícias. Olá, amigos, aqui é o jornalista Valziro França. Eu falo diretamente da redação do Mídia Play. No contato de hoje, eu quero falar sobre o desabafo do padre Juarez de Castro junto às redes sociais, que disse que a falta de plano do governo para combater a Covid-19 está levando o povo à beira da cova. Um instante só e já voltamos. Usando uma de suas redes sociais, o padre Juarez de Castro, apresentador da Rede Vida e pároco na paróquia da Assunção de Nossa Senhora, na Alameda Lorena do Jardim da Paz em São Paulo, fez um grande desabafo nesta sexta-feira sobre o caos em que vive o Brasil em função da pandemia do coronavírus, em especial a capital do Amazonas, Manaus. Segundo Castro, o país vive os dias mais tristes da história, com pessoas morrendo sufocadas, morrendo sem oxigênio, estão morrendo por falta da ação eficaz dos governantes. De acordo com o padre, é importante emendar e falar, abre aspas, nós não podíamos ter um povo que estivesse abandonado dessa forma. Padre Juarez fez questão de frisar que quando fala de governantes, está se referindo ao governo federal e estadual que não levaram a sério tudo isso. Acho que é um dos dias mais tristes para o Brasil, né? Desde ontem a gente está vivendo. As pessoas estão morrendo sufocadas, estão morrendo sem oxigênio, estão morrendo por falta da ação eficaz dos governantes. Eu acho que isso é importante de lembrar e de falar. Nós não podíamos ter um povo que estivesse abandonado dessa forma. E quando eu falo dos governantes, nós estamos falando do governo estadual e do governo federal, que não levou a sério tudo isso. Conforme relata Padre Juarez, no final do ano aí o governador do Amazonas, Wilson Lima, do PSC, tentou fazer um bloqueio mais severo. No entanto, as pessoas protestaram dizendo que isso não podia e reabriu tudo novamente. O governador acabou cedendo devido às pressões políticas e econômicas, dando espaço então outra vez às aglomerações e desrespeitos com as normas de saúde pública. A gente sabe que há um tempo atrás, no final de janeiro, no final do ano passado, o governador do Amazonas ele tentou fechar todas, fazer um bloqueio mais severo. Houve protesto, houve pessoas gritando, dizendo que não podia e fizeram com que tudo reabrisse. O governador cedeu, não devia ter cedido, cedeu porque geralmente o político ele precisa sair bem na fita, ele cedeu e de repente nós vimos uma falta de respeito com aglomerações, com tudo isso. Padre Juarez criticou o que ele chamou de roleta russa, praticada aí pelos governantes, instigando e incentivando as aglomerações nas festas de final de ano. Também a falta de plano para dar celeridade ao início da aplicação da vacina. Quando os governos ficam indicando remédios idiotas que não fazem efeito, quando os governantes ficam falando de tratamento precoce, quando não existe tratamento precoce. De acordo com Juarez Castro, tais atitudes colocam o povo à beira da cova. E além disso, nós vemos os governantes, tanto do governo federal quanto do governo estadual, fazendo, como disse um jornalista, Bruno Bogossian, fez uma verdadeira roleta russa. Quando... Para escolher quem vai morrer, quem vai respirar. E é um absurdo, porque é o seguinte, quando você estimula aglomerações, quando você diz, olha, você pode comemorar, você pode fazer festa, quando você não tem um plano, né, para que a vacinação seja rápido, quando você fica indicando remédios idiotas que não fazem efeito, quando você fica falando de tratamento precoce, quando não existe tratamento precoce, você está colocando o povo na beira da cova para que sejam mortos. Então a gente fica muito triste, João. Durante a fala, Padre Juarez demonstra preocupação aí com as pessoas que já não têm mais a quem recorrer. O povo fala até em recorrer ao Papa, diz o padre. Isso é um desespero de todos nós. Alguém precisa fazer alguma coisa, nos ajudar. Alguém precisa abrir os olhos
e ver o genocídio que está ocorrendo no Brasil. Eu acho que as pessoas viram os relatos das famílias, das pessoas sem a quem recorrer. Quando você fala assim, João, será que o Papa não pode fazer? Isso é o desespero de todos nós. Alguém tem que fazer alguma coisa, alguém tem que nos ajudar, alguém tem que abrir os olhos e para ver esse genocídio que está acontecendo. Padre Juarez de Castro critica ainda de não termos o básico para o tratamento da doença, que é o oxigênio, enquanto que os depósitos do Ministério da Saúde estão abarrotados de cloroquina. O senhor ficou sabendo da notícia de hoje? Que já mandaram apoio psicológico para as famílias que vão perder seus parentes por falta de oxigênio. Que loucura, pai. Que loucura, João. A palavra é essa, que loucura. Que loucura que nós chegamos a um ponto de não ter o básico no tratamento dessa doença, o básico, que é o oxigênio. Enquanto isso, os depósitos do Ministério da Saúde estão abarrotados de cloroquina. Pra que essa porcaria? Por que não abarrotou, então, os hospitais, os depósitos de oxigênio? De oxigênio? Por que não foi feito isso? Foi avisado, os médicos falaram. Outro ponto enfatizado por Padre Juarez durante sua fala foi o alerta feito pela classe médica sobre as aglomerações e festas de final de ano com bares e restaurantes cheios. Os médicos diziam, nós estamos cansados. Os médicos diziam, gente, daqui 15 dias vocês vão ver o que vai acontecer. Quando se fazia festa no final do ano, quando se fazia aglomerações, quando se fazia encher os bares, os médicos diziam, daqui a 15 dias vocês vão ver. Hoje, exatamente 15 de janeiro, 15 dias depois da farra do final do ano. O que nós temos? O que nós temos? É muito triste, João. A gente vê as famílias chorando, é muito triste a gente vê o relato de uma família que teve que manter a respiração da mãe, fazendo com que ela fosse respirada, a respiração mecânica, com aquele respirador chamado ambu, que é aquela bexiga de borracha que você aperta. É muito triste a gente saber que a gente ainda tem que ver as mortes acontecendo. Nós não podemos fazer mais isso, nós não podemos. Padre Juarez chamou de irresponsáveis as pessoas que propagam o não uso da máscara e o não distanciamento. Segundo Padre Juarez, são pessoas que parecem viver no tempo da Idade Média. Existe aí toda uma corrente de pessoas que querem você morta, dizendo não use máscara, dizendo não podemos fazer isolamento social. São pessoas irresponsáveis que chegam e dizem a máscara não tem comprovação científica. São pessoas irresponsáveis que dizem não existe comprovação do isolamento. Nós não podemos ouvir essas pessoas da Idade Média. São pessoas que estão matando as outras pessoas. E quando dizem assim, a máscara não funciona, o isolamento não funciona, eu peço, nós estamos vendo aí, as pessoas estão morrendo 15 dias depois de toda essa coisa de final de ano, de Natal e final de ano. Gente, por favor, nós estamos vendo, para que não haja mais mortes, para que não vá visitar seus pais, seus avós, não vá contaminá-los, não vá fazer isso. Por favor, use a máscara, porque até a vacina chegar, a única coisa que cientificamente comprovada que pode minimizar é o uso da máscara, é o isolamento social. Finalizando, o religioso e comunicador Juarez de Castro disse que a Anvisa precisa tirar o espírito de bicho preguiça que ela tem e começar a fazer o negócio acontecer. Vai caminhando muito devagar, precisa de rapidez e celeridade. Que trabalhe 24 horas para aprovar essa vacina, a qual já está sendo usado em diversos países, enquanto aqui estão analisando se liberam ou não. De acordo com Juarez, falta compaixão por parte dos governantes. A vacina vai chegar? Claro, já provada. Nós temos no Butantan mais de 10 milhões de doses para começar a vacinação. Basta a Anvisa também tirar esse espírito de bicho preguiça que ela tem para começar o negócio a acontecer. Porque baixou
um espírito de bicho preguiça na Anvisa que vendo todo mundo morrer e vai caminhando devagar, caminhando devagar, caminhando devagar. Precisa sim de rapidez, precisa de celeridade, precisa sim de que as pessoas, não tem, que trabalhe 48 horas, 24 horas, que trabalhe e aprove essa vacina, que já está sendo usada na Turquia, já está sendo usada na Indonésia, e nós aqui no Brasil estamos olhando a Anvisa decidir se vai usar ou não. Na Turquia já estão usando a Coronavac, a vacina do Butantan. Na Indonésia já estão usando, na China já estão usando. Então o que nós estamos esperando? O que nós estamos esperando? Esperando que Manaus, Rio de Janeiro, São Paulo, todo mundo comece a morrer também? Então, gente, enquanto nossos governantes não tenham um pingo de compaixão por nós que estamos aqui, né, à disposição desse vírus, vamos então nos cuidar. E esperemos que domingo, então, a Anvisa possa dizer, use a vacina, porque a única coisa que nós precisamos nesse momento é a vacina para começar a ver uma luz no fim do túnel. Direto da redação. Notícias.